Olá, amigos, que todos tenham um belo dia, que a face do Senhor possa resplandecer em cada um de vocês. E daí, vamos estudar a lição da Escola Sabatina? E hoje, terça-feira, 24 de maio, a lição 9, ela tem como título O Enganador Enganado. A lição de hoje, ela está baseada no livro de Gênesis, no seu capítulo 29, do versículos 1 a 30. E aqui conta que Jacó, ao fugir do seu irmão Esaú, onde ele seguiu na casa dos parentes da sua mãe em Harã, que hoje é Turquia, seria assim a terra de sua mãe, e no caminho ele tem uma experiência com Deus, lá em Betel, e ele seguiu a sua viagem em direção de Harã. E ao longe assim, ele observou que ali havia um poço de água, E a Bíblia diz que está lá em Gênesis, no capítulo 29, versículo 2, que ele olhou e eis que ele viu um belo poço. E aquele poço ele estava assim coberto com uma pedra, e que cada vez que as pessoas precisassem tirar água, ele tinha que tirar a pedra. E nesse momento que ele chega a este poço, ele encontra alguns pastores que falaram para ele que eles traziam sempre o seu gado ali. E o Jacó pergunta para eles se eles conheciam o Labão. Eles disseram que sim, que era uma pessoa benquista e conhecida na região, e que a sua filha, chamada Raquel, sempre estava vindo ali dar água para suas ovelhas. E eles falaram que ela estava próximo de chegar ali. E nisto, Jacó pediu que eles fossem pastar as ovelhas ao longe, Talvez tinha uma forma de despistar, assim, para que ele pudesse ficar sozinho, com a Raquel. E eles foram. E eis que chega a Raquel, com os seus animais, sedentos por água. E ele fez a gentileza, de rolar a pedra e retirá-la da frente do poço, e fez essa como uma gentileza, mostrando um homem assim atencioso, mas o interesse dele é realmente na Raquel, E ele fez isso como uma forma de se apresentar para Raquel, que está lá em Gênesis, no seu capítulo 29, versículo 11. E ele também ajudou a dar água para suas ovelhas, mostrou-se assim um rapaz atencioso, E ela o convidou para ir até a casa do seu tio Labão, o pai dela, no caso, E ao chegar lá, ele foi muito bem recebido, com satisfação e alegria pelo seu tio Labão, E Jacó acabou ficando com Labão e começou a trabalhar todos os dias, porque ele era um homem assim, dedicado no trabalho, e atencioso e caprichoso no trabalho. Mas tudo isto sem acertar-se em valores desse serviço. E um mês depois, Labão disse a Jacó que não era justo dele trabalhar sem receber um salário. E perguntou a ele quanto ele gostaria de receber.
E Labão tinha duas filhas, né? Uma mais velha chamada Lia e esta mais nova, né? Que era pastora assim de ovelhas, que era bem mais jovem. E, e Jacó se interessou pela Raquel. E Jacó estipulou um valor de seus serviços e disse que trabalharia para ele, né, Labão, por 7 anos, mas desde que lhe desse a sua filha Raquel como esposa para ele. E Labão concordou rapidamente, né? E ele continuou a trabalhar e se passaram os 7 anos. E chegou a época, né, do casamento, da união do Jacó com a Raquel. E Labão fez assim uma grandiosa festa, ele convidou todos os amigos em volta de onde ele morava. E como era de costume, né, do noivo não ver a noiva durante as cerimônias, somente à noite, né? Ele apresentava a noiva. E eles eram costumes sim de apresentar a noiva com o rosto assim velado, né, encoberto. E, e eles foram para sua noite de núpcias, né? Mas ao amanhecer, Jacó percebeu que ele foi enganado, né, pelo seu sogro Labão. Porque a mulher com quem ele estava dormindo, com quem ele havia casado, era Lia, né, e não Raquel, que ele tinha o desejo e amava essa mulher. Jacó foi reclamar para Labão, né, o qual disse simplesmente ser costume daquela terra casar primeiro a filha mais velha. Mas isso foi desculpa, né, do Labão. Na realidade, ele queria que o Jacó trabalhasse mais para ele, porque ele estava ganhando muito dinheiro com o Jacó, para o seu serviço. Mas disse a ele, Jacó, que se ele quisesse a Raquel, ele teria que trabalhar mais 7 anos. E assim o fez, porque Jacó amava Raquel. E ali é mencionado na Bíblia, em Gênesis, no capítulo 29, versículo 18. E até disse, né, que depois, né, que os 7 anos que ele trabalhou para Labão por Raquel foram poucos dias. Que está lá em Gênesis, no capítulo 29, versículo 20. O que nós vemos nessa história é a impressionante assim, semelhança entre essa tramóia, né, que o tio Labão de Jacó fez, e a própria farsa que ele, Jacó, fez com seu irmão Esaú, a fim de obter a bênção de seu pai, Isaac, né, para obter uma bênção na primogenitura, né? O modo como seu tio Labão fez, né, ele servir a ele e por 7 anos se assemelha-se muito, né, como o Jacó convenceu Esaú a lhe vender a sua primogenitura. E isso, sabe, nos dá uma reflexão que nos mostra a veracidade disso que está lá no livro de Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 7, que diz, ó: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Gálatas 6, 7. Porque na realidade, Jacó, quando ele enganou seu irmão Esaú, ele não enganou só Esaú, ele enganou a Deus. Porque a primogenitura diante das famílias cristãs, e principalmente no tabernáculo, quando se escolhia, né, o sacerdote, né, que ele era da tribo de Levi, quem era sacerdote é o primogênito.
Seria a mesma coisa você escolher lá para ser sacerdote uma outra pessoa lá, um outro irmão mais novo que fosse o sacerdote. Ali ele estava enganando não só o Esaú, como ele enganou a Deus. E Deus permitiu, né, que Labão enganasse Jacó, para uma forma, né, de discipliná-lo, de instruí-lo, para que ele soubesse, né, o mal que faz, né, quando nós enganamos as outras pessoas, né, quando nós fazemos tramóias para levar vantagens, né? E com isto, né, Jacó ele amadureceu muito na sua vida. Ele transformou-se em uma nova pessoa, ele cresceu-se espiritualmente, tornou-se uma pessoa de melhorada em caráter, se aproximando do caráter de Jesus, tornou-se assim uma nova criatura. E isto que foi importante nesta lição que Deus permitiu que ele passasse. O que nós podemos observar nessa história também que Jacó ele se utilizou assim de coisas que não devia na sua vida, né? Por exemplo, Jacó, da mesma forma que ele enganou seu pai, que ele era assim idoso, né, que ele não enxergava direito, era quase cego, também ele foi enganado às escuras, né, na noite, onde ele não enxergava se era Raquel ou era Lia. E ele recebeu como esposa Lia em vez de Raquel, sendo enganado. E uma coisa assim que nos chama atenção é que a Lia, conforme as Sagradas Escrituras, que está lá em Gênesis, capítulo 29, 17, que ela tinha assim os olhos baços, ou seja, um olho assim sem brilho, sem afeição, ao contrário de Raquel, né, que ela era formosa com os olhos reluzentes, uma mulher assim atraente, né? E já Lia não era assim. E o curioso também é que Jacó se utilizou da mesma raiz da palavra enganar, que está lá em Gênesis, no capítulo 29, 25, que ele diz que ele foi enganado, né, por Labão, e que seu pai utilizou essa mesma palavra quando ele enganou o próprio pai, né, para receber a bênção, né, quando ele se comportou com seu pai da mesma forma, e ele também enganou o seu irmão, que está lá em Gênesis, no capítulo 27, versículo 35. Então a mesma palavra enganar foi utilizada nessas histórias, né, nessas tramóias de Jacó. E ele foi uma vítima do seu próprio veneno, né? Ele experimentou o mal que ele fez para as outras pessoas. E que nós possamos saber que durante as nossas provações, onde nós temos aflições e que sofremos, elas estão justamente relacionadas com as nossas maiores deficiências assim, de caráter, né? Pode observar. E quando sofremos por esta deficiência, né? Quando nós sofremos por esses erros, é quando o Criador do Universo se utiliza desses erros para nos transformar numa nova pessoa. Ele permite que nós possamos sofrer por esses erros, né? Ele faz assim teste, né? Provações, e ele faz justamente nessas áreas que mais nós precisamos ser transformados, as áreas que mais nós precisamos ser modificados na nossa vida. E Jacó aprendeu a suportar a mão amorosa e poderosa de Deus, e isso lhe ajudou muito para ele crescer espiritualmente. E melhorou-se o seu caráter, né? E isto que foi importante. E
E eu te digo para você, meu amigo, minha amiga, quando você enfrentar lutas, né, e provações na vida, coloque a sua mente algo assim tremendamente importante. Talvez isso que você está passando hoje, né, nessas provações difíceis que está enfrentando, talvez sejam instrumentos que Deus está fazendo com que você modifique suas atitudes e tenha uma transformação. Que você possa, meu amigo, ver e verificar as suas atitudes, né, de caráter, de não enganar as pessoas, né, porque Deus é um Deus que observa tudo, o coração das pessoas. Mas Ele quer transformar essas pessoas para levar para as mansões celestiais. E talvez você esteja passando por isto, mas sabe por que é? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.